E aí, man, beleza? Hoje é o dia anterior da cirurgia. Olha lá, quarta, essa aqui é a situação atual. Tá bem feio, também tô com o cabelo bagunçado e não ajuda muito. Já que fazer a cirurgia amanhã, fazer só o registro de hoje pra poder ter, né, mostrar, falar. Tá tudo certo, já comprei basicamente quase toda a medicação. Tem mais algumas outras coisas que eu vou mostrar depois. Eu só tenho agora até 11 da noite pra comer e beber água. Depois é jejum direto, 7 da manhã eu tenho que estar lá na clínica. Aí pelo que eles me passaram, eu vou chegar lá, a gente ainda vai trocar uma ideia, acertar de vez a linha, como é que vai ficar, e aí depois pra cirurgia. Pelo que me passaram é anestesia local e eu tomo um remedinho pra dormir, pra ficar apagado, pra tirar um cochilo, né? Faz tempo que eu não durmo, vai ser uma boa aproveitar isso daí. E aí esses dias eu não tava muito ansioso, depois eu... Aí agora à noite que eu tô ficando um pouquinho, acho que tá caindo a ficha que eu realmente vou fazer essa cirurgia. Porque tipo assim, eu sempre fiquei muito tempo, um dia eu vou fazer, um dia eu vou fazer. E aí quando eu fui na clínica resolver, tá ligado? Meio que já foi tudo direto. Mas aí eu vou deixar, acho que eu vou explicar melhor essa sensação de agora mais na frente, depois da cirurgia. Agora de noite tô tentando entender essas coisas aqui. Quero dormir tranquilo, pra acordar cedo de boa, finalmente resolver um problema. São muitas coisas esse ano, rapaz, muitas coisas. Quando menos espera, tudo acontece. Boa noite, amanhã eu gravo mais. Bem, eu prefiro gravar com roupa, só que eu não posso usar uma roupa convencional que teria que passar pela minha cabeça, então eu tenho que usar um casaco com todo o zíper aqui. Eu acho melhor pra ficar aqui gravando vídeo, ficar mais à vontade. Agora já tá melhor de gravar. Acho que não sei se eu botei uma cena anterior que eu gravei dias atrás, com menos tempo desde a cirurgia. Aí eu ainda tava um pouco cansado. Só pra fazer algumas atualizações da semana. Foi na quarta, hoje é uma segunda-feira. Esse aqui é o resultado. Região foi doadora, região receptora. É claro que eu espero que no vídeo eu tenha deixado várias imagens de como é que ficou, tipo, de vários momentos que nos primeiros dias eu não queria falar nada muito. Tava evitando mexer meu rosto, porque quando eu tô falando aqui, eu vou acabar, né, fazendo gesticulações, mexo a musculatura e a musculatura puxa também outra, tipo, um canto vai puxando o outro. Até chegar na musculatura da cabeça aqui, né, da testa, em volta das laterais. E aí, como tava inchado, eu não queria ficar forçando, principalmente nos primeiros dias, onde são os primordiais pra cicatrização. Aí eu vou dar as informações do que ocorreu no dia da cirurgia. Cheguei lá pela manhã logo cedo. No início eu tinha comentado sobre, na pré-cirurgia, eu iria fazer a demarcação. Ali foi só uma noção prévia, basicamente foi só pra ver se meus exames estavam ok. Literalmente foi isso. E confirmar o dia da cirurgia e tirar alguma outra dúvida que tinha antes. Quando chegou no dia, no meu caso, eu fiquei surpreso assim porque mudou o médico que ia fazer. Eu tinha um médico que ia fazer. Ele até informou que poderia acontecer de mudar caso tivesse alguma coisa com a família dele, porque tava esperando um filho e tal. Não pouco importa. Aí veio um outro médico pra poder fazer o procedimento. Tudo bem, eu fiquei um pouco tranquilo porque quando eu li o nome dele, aí eu já tinha ouvido comentários na internet, comentando. Alguma outra pessoa tinha feito procedimento com ele e tinha elogiado. Então eu fiquei tranquilo. E aí junto com a equipe, quando eu cheguei lá, aí indicado ir com roupa assim, eu fui até com esse casaco. Porque é o mesmo esquema, não pode passar pela cabeça nada. Tem que ser tudo direto do braço. Pode ser camisa, eles indicam camisa de botão, mas como eu tenho um casaco, eu achei mais fácil. Aí eu cheguei lá pela manhã. Cheguei lá, aguardei um tempinho, assinei mais uma papelada lá pra confirmar uns dados, fiz algumas fotos prévias e aí fui pro meu apartamento, meus pais ficaram na recepção e eu fui pro apartamento onde eu ia aguardar a equipe médica. Cheguei lá, fiz a troca de roupa, né, colocar aquele avental e aí chegou parte da equipe pra se apresentar e falar enquanto eu aguardava o médico. E aí quando o médico veio, se apresentou, conversou, a gente foi conversando e o principal nesse momento é basicamente alinhar entre eu e o médico e a equipe
como é que vai ser realmente a linha, como é que vai querer. Então eles passam, tem uma réguazinha lá com laser pra ver o nível, se tá tudo certinho, alinhar o tipo de entrada. Aí tem essa questão, né? Tentar deixar natural o formato pra não perder. Geralmente eles quando querem fazer o processo mais natural, tentam manter junto com a linha do rosto, porque eu tenho a musculatura, você tem a musculatura da testa, agora eu não vou conseguir mostrar a musculatura da minha testa, mas eu vou deixar uma foto que é essa enrugação. E aí se eu descesse muito o cabelo, ia começar a chegar na musculatura. Aí toda vez que eu mexesse a testa, meu cabelo mexeria junto, o que deixaria com ar estranho. Então ficou no limite, eu pedi pra deixar no limite ali pra não atrapalhar. Até poderia descer, mas aí teria uma questão. Se eu quisesse parecer natural, eu teria já que usar botox, seria pra travar, e aí eu não teria essa dificuldade. É uma opção. Se você quiser diminuir a testa, sem que afete, né, dessa forma, sem que fique enrugando o cabelo, aí você pode depois fazer botox. Mas aí já são 2 cirurgias, 2 procedimentos que já é coisa demais pra fazer ao mesmo tempo. Então a gente foi lá conversando, alinhando, e aí depois que alinhou, é que foi raspado. Então eles fizeram a marcação com a caneta antes de raspar. Aí fizeram a raspagem. Quando terminou a raspagem, tudo certinho, aí foi quando tomei a medicação prévia, onde é um protetor de estômago, acho que era um protetor de estômago, aí tinha um que era pra dormir, e tinha um outro que eu agora não sei o que seria. E aí, aguardou um tempinho e fui andando até onde seria a sala de cirurgia. Uma salinha simples, com os equipamentos necessários, né? Uma maca, eu acho que é o nome assim. Só que uma maca diferente porque, como em alguns momentos eu fui com o rosto para baixo, aí é daquelas macas, não é uma maca convencional, é a maca que tem aquela furação pro meu rosto poder passar, né? E aí, inicialmente, já fui logo pra parte de trás, que era a doadora. E aí foi quando começou a aplicação quando eu cheguei na sala, já começou a dar um sono. E aí, deitei, equipe toda gente boa, mas aí começou a aplicação da anestesia, que é local. Então, a minha nuca inteira foi furada. Dói um pouco, assim, porque se fosse só um furo é de boa, mas como são vários furos para pegar toda a região, eu vou mostrar a foto como é que seria a área toda aí. Então, teve que fazer vários furos para poder pegar toda essa área. Então, incomoda um pouco, é chato, mas eu acho tranquilo. É uma dor que dá pra ir, sabe? Não é uma dor que eu vá me agonizar. Furar a pele não é mais um problema pra mim. Então, aí dormi, apaguei. Eu lembro de acordar por volta de... A gente foi começar a cirurgia, ia dar umas 8 horas, eu acho. Acho que eu fui pra sala de cirurgia entre 8 e 8 e meia, eu acho. Quando eu fui lá pra perto de meio-dia que eu fui acordar. Ou era meio-dia, era 1 hora. Aí que eu fui acordar, tipo, eu ainda dei umas pequenas acordadas, tipo, o olho ia e voltava assim. Mas essa foi uma acordada que foi quando eles pediram que seria pra eu me virar. Então, aí eu me virei e depois... acho que nessa hora foi quando eu recebi outra, aí deitei assim, eu não lembro, aí agora eu não me recordo se nessa hora eu apaguei já, tipo, quando eu deitei já fui dormindo, ou se eu tomei de novo a medicação, porque eu sei que eu tomei a medicação de novo, mas eu não lembro se já foi nesse momento ou foi um pouco depois. Eu não tenho muita noção de horário lá dentro. Então, eu dei umas pequenas acordadas, eu vi, às vezes tinha mais gente, às vezes tinha menos gente, eu imagino que eles façam as trocas também, pausa pra comer e tal, né? Que é uma cirurgia longa. Então, eu fui começar nesse horário, fui terminar, já era mais de 6 horas da noite. Então, eles me falaram que eu ia começar 8 e pouco e ia sair umas 5, eu fui sair 6 e pouco. Levou um tempinho, mas foi bem tranquilo. O médico também elogiou no sentido que, tipo, todo o processo foi de boa, não tive nenhum percalço. Pra mim também foi de boa, tipo, só essa. Eu tava preocupado de ficar acordando demais, mas aí o final já tava mais acordado. Eu acho que eu passei uns 40 minutos, os últimos 40 minutos dentro da sala eu tava acordado, mas era aquele acordado meio sonolento, sabe, meio lerdo assim. E aí fui levado. Eu levantei de boa assim, me estiquei, me alonguei um pouco. Acho que eu tava querendo me passar também que eu tava de boa. Porque, tipo, eu acordei de boa, mas você ainda não tá 100%. Quando você começa a andar, você pensa que você não tá tão de boa assim, não. Você tá meio... Aí fui na cadeirinha, cheguei lá, troquei de roupa. Meus pais já estavam no apartamento me esperando, isso à noite. Troquei de roupa, coloquei a minha roupa normal e aí aguardei, vieram com a sopa e me deram água de coco. Eu ainda tomei umas 3 águas de coco, tava com bastante sede. Aí outra, eu ainda acordei no meio da cirurgia umas 2 vezes pra fazer xixi, só que aí eu ficava preocupado, ficava pensando, eu vou me mijar ou eu acordo e sei lá. E aí eu acordava, eles me ajudavam a me levantar, aí eu recebia um recipiente, que eu não lembro exatamente como é esse recipiente, mas ele parece um vaso de planta, e daí eu ficava assim coberto, sabe, por debaixo do roupa naquilo, do avental, aí ajeitava e fazia o xixi. Fiz isso umas 2 vezes ainda, aí, mas acho que tá dentro da normalidade, não sei. E foi aí, passou pra lá, mas pronto. Aí no primeiro dia foi isso aí. Pronto. Aí voltei pra casa, aí fizeram uma ração, os curativos, né? Que daí essa primeira noite eu passo tudo com curativo, fui pra casa, entrei no carro de boa. Já poderia comer normal. Eles disseram que eu já saí dali, eu já poderia comer basicamente qualquer coisa, só que aquele básico, né? Evitar comida carregada, ou muito gordurosa, ou com muito açúcar, ou porco, ou crustáceo. Então, de boa. Saí consciente lá, um pouco cansado assim, mas de boa. Cheguei em casa, dei um tempinho, fiquei na poltrona, que é essa daqui. Ela tava na sala na época. No segundo ou terceiro dia que ela veio aqui pro meu quarto, porque daqui eu tenho mais privacidade. E como eu tenho a cachorra, poderia ficar pulando perto da minha cabeça, porque eu fico deitadão, né? Pra evitar contato. Porque eu tenho que evitar contato. A área que foi doadora não tem problema eu ficar encostando. Agora, a área que recebeu da coroa, porque no meu caso eu sou um grau 3, porque eu tenho um avanço frontal e tenho a coroa. Tipo, minha frontal é grau 3, mas por eu ter uma coroa ainda necessitária, aí eu virei um grau 4. E aí, então por isso que a cirurgia também fica um pouco maior. Mas foi só espalhado, sabe? Foi tranquilo. Se eu não me engano, foram menos de 4 mil folículos. Ficou foi uns 3.700 e tantos folículos. Eu lembro dele falar, eu lembro dessa informação. Antigamente eu ficava, nossa, eu tenho que fazer com o máximo de folículos possíveis. Eu tinha esse pensamento antes, até nos últimos dias fazer mais pesquisa, e eu ficava pensando, caramba, se acontecer alguma coisa, ou no futuro precisar fazer um retorno, tipo, daqui a alguns anos, pra corrigir ou mudar alguma coisa,
seria bom não precisar fazer tantos transplantes de folículos agora. Então eu achei bom. Já deu uma fechada legal, né, na área. É claro, tem que manter a naturalidade. Então minha área de teste, musculatura, ela entra um pouco. Então, de qualquer forma, eu teria um pouco de entrada, não tem como fugir disso, pro rosto masculino. Já não sou mais criança. Mas eu acho que vai dar uma fechada boa. E com o tratamento pós-cirúrgico que eu vou estar fazendo, aí eu acho que aí vai ser o trabalho pra poder retornar com mais intensidade os outros fios, recuperar mesmo. E aí foi isso. Aí no outro dia, aí eu fiz esse ponto aqui, aí voltei pra casa, deitei, comi. Cara, acho que eu comi um pão com carne moída e deitei no sofá assim e apaguei. Acordei umas 2 vezes, assim, de madrugada, rápido, só quando você abre o olho e volta. E aí depois eu fui direto. Aí eu acordei já no outro dia. Aí tomei um café da manhã normal e fui lá fazer o retorno.